Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Victor Belo. Na aula de hoje a gente vai abordar umas características um pouco mais específicas de cada filo que a gente estudou nesse bimestre. Por quê? Tem os exercícios da apostila, que cobram um pouco mais disso, e os exercícios da apostila são um reflexo dos exercícios que caem no vestibular também. Entretanto, a gente tem notado que essas características mais específicas elas estão cada vez menos sendo cobradas em questão de identificação, mas em questão de importância. Então, deixaram de cobrar assim que você sabe da característica de cada um, mas qual é a importância daquela característica para o ser vivo. Então, na aula de hoje a gente vai ver um pouco dos dois, tá? Qual é a característica e a importância dela para o ser vivo, ok? Então, vamos começar. Então, como eu disse, aqui a gente vai ver o reino animal, a diversidade anatômica e fisiológica de invertebrados. Então, diversidade anatômica é a forma, tá? E fisiológica é o funcionamento. Então, já guarda esse nome aí que é importante para o vestibular e para a sua vida toda, tanto acadêmica quanto profissional. Primeira característica, a gente vai ver simetria. Simetria é uma coisa que pega um pouco da matemática. Então, como é que funciona? A simetria é quando a gente tem dois lados proporcionais dentro de um mesmo eixo. O que isso quer dizer? É como se eu pegasse e dividisse algo ao meio em partes iguais. Tá? Não precisa necessariamente ser ao meio, mas desde que tenha duas partes proporcionais, de mesmo tamanho, largura, altura, enfim, a mesma forma. Tá? Então, quando a gente fala sobre simetria, quando a gente analisa os animais, a gente observa três tipos de classificações. A gente tem os animais assimétricos, que não têm simetria, ou seja, se eu fosse dividir esse animal em diferentes partes, ele nunca teria duas partes iguais. Então, nos invertebrados, a gente só tem um que eu vou falar daqui a pouco. A gente também tem a simetria radial, que são vários lados iguais. É quando eu pego um animal dentro de um mesmo eixo. O que é o mesmo eixo? Eu partindo de uma mesma posição. Eu vou mostrar na foto daqui a pouco, vocês vão entender melhor. Então, partindo de uma mesma posição, eu posso dividir ele em diferentes partes iguais. E eu tenho a simetria bilateral, que é somente dois lados iguais. Tá? O nome já diz, bilateral. Então, os animais assimétricos são os poríferos. Lembra lá que a gente viu que eles são filtradores? Foi o comecinho do bimestre, depois da reino de Plant. Então os poríferos, eles justamente, se eu pegar eles e dividir em diferentes partes, nunca vão ter dois lados iguais. Nunca. Tá? A simetria radial, ela tem várias partes. Então observa aqui na imagem, ó, que você tem um eixo, o eixo é partindo ali do meio, tá? Da parte central do animal. Então, partindo ali da parte central do animal, se fizer um corte assim, ou assim, ou assim, não importa. Diferentes cortes, eu posso dividir o animal sempre em duas partes iguais. Ou seja, eu tenho um mesmo eixo, que eu estou partindo ali do meio, o eixo fazendo assim, tá? Para cá, assim. Então, qualquer uma dessas posições que eu partisse esse animal, ele teria duas partes iguais. Ou seja, eu tenho várias partes partindo do mesmo eixo. O bilateral é só quando eu tenho um eixo. Eu só consigo dividir um animal em duas partes iguais se eu fizer um único corte. Não tem mais nenhum corte. Então, olha ali na imagem. Nesse cabrito. Você tem um único corte que divide o animal em duas partes idênticas, a nível de forma, tá? Não é a nível de órgão, nada disso não, a nível de forma. Ok? Então, eu trouxe aqui, eu fiz uma montagem rápida aqui, aí a gente vai ver isso um pouquinho melhor. Nessa questão aqui da simetria radial, essa imagem eu peguei na internet, é um equinodermo, tá? O equinodermo é um dos animais que tem simetria radial. Eu botei lá no slide anterior, aqui ó, quinidários e equinodermos, então eles são uns que têm simetria radial. Com o que é simetria radial? Eu tenho lá a estrela do mar e se eu pegasse ali de um mesmo eixo, ali central, partindo aqui do ponto
central assim, ó. Tá? É porque aqui é meio complicado fazer um corte bem perfeitinho com o mouse. Eu faria, se eu pudesse fazer vários, eu conseguiria dividir ela em 5 partes iguais. Então, quando eu consigo fazer isso em um determinado animal, eu digo que ele tem uma simetria radial. E isso é muito importante para a classificação de seres vivos. Essa é uma característica muito importante. Quando você descobre um novo animal, você tem que analisar a simetria, porque eu posso ter dois animais muito semelhantes, mas que não são simétricos. E aí isso já pode caracterizar uma nova espécie, um novo gênero, enfim. É uma característica de definição, aí, de classificação de seres vivos. Aqui agora a gente vai ver simetria bilateral. Aí sim eu fiz uma montagenzinha. Então aqui é como se eu pegasse um corpo de seres humanos, tá? Lembrando que os únicos que são de simetria radial são quinidários e equinodermos. Então, simetria bilateral são todos os outros organismos. Pode ser que tenha uma exceção ou outra aí, do qual eu não conheço, ou outros professores não conhecem, mas um ou outro talvez conheça, tá? Então, o que a gente está trabalhando aqui são com generalizações, não são com exceções. Então, lá, a gente tem esses duas pessoas assim, né? Vamos dizer que vão ser os nossos dois cobaias. E aí eu pego uma cobaia, e aí eu faço um corte ali num eixo central ali, tá? No corpo assim, de frente, ok, tá? Essa parte assim. E aí eu vou ver, ó, duas partes iguais, separando, tá? Perceba que a forma é a mesma, tá? Tá simétrico, porque a forma é a mesma. Então eu tenho ali duas partes iguais, ok, fiz um corte. Agora eu vou fazer um outro corte um pouquinho mais para o outro lado. E aí perceba que quando eu faço esse corte, ó, já não é mais a mesma forma. Olha aqui, ó, olha essa partezinha aqui, ó. Tá? Aqui ainda tem esse pedaço, o outro não. Então já vê que são duas partes já estão diferentes, ó. Essa aqui é a parte da cabeça, ela tá maior. Essa aqui só tem um pedacinho na cabeça. Então a forma é diferente. Não quer dizer que não são complementares. Lembra que se eu estou partindo de um mesmo organismo, é claro que se eu parto de dois pedaços, esses dois pedaços, se eu juntarem, são complementares. Mas nem sempre são simétricos. Simétricos é quando as duas partes têm a mesma forma, o mesmo tamanho, mesma largura, mesma altura. Certo? Então, quando eu vejo isso aqui no animal, ó, eu digo então que não é simétrico. Tá? Se não é simétrico, eu só tenho um corte que faz uma simetria, então a simetria é bilateral. Tá? Então o único corte é esse aqui. Só tem esse. Só esse corte faz dois lados iguais. Então simetria bilateral. Folhetos embrionários. Folhetos embrionários, talvez vocês lembrem alguma coisa aí de um ensino do primeiro ano. Tá? Talvez alguém, não sei se vê de algum outro colégio. Tem alguns colégios que abordam isso aqui um pouquinho no nono ano. Os folhetos embrionários são tecidos jovens. Tá? Quando a gente está ali formando, a gente está em forma de embrião ainda. Você tem que lembrar que o embrião ele surge da fertilização. Fertilização, que é a união de um espermatozoide com um ovócito. Tá? Que está óvulo, mas no certo é ovócito. E a partir de uma célula, ela vai sofrendo mitose e forma duas. E aí cada uma delas forma 4. 4 formam 8. 8 formam 16. 16 forma 32. E aí vai dando lá mórula, blástula. Quem estudou noção no ano passado, e a maioria dos colégios falam disso no primeiro ano. Então você vai tendo ali uma formação de uma massa celular. Essa massa celular vai chegar uma hora em que ela vai dar origem a os tecidos embrionários, tá? Lembra que tecido é um conjunto de células, ok? Um conjunto de células do mesmo tipo. Então a gente tem lá os primeiros tecidos embrionários, que são endoderme, ectoderme e mesoderme. Endo, se você não lembra, endo é tudo aquilo que está mais para a região interna, de dentro. Ecto é para fora, mais externo, mais periférico. E meso é o que está entre, tá? Tá intermediário. Então olha aqui nessa imagenzinha. Perceba que a ectoderme ela está sempre mais na parte externa. E a endoderme está mais na parte interna. E a mesoderme começa a se formar
entre elas, entre as duas, tá? Lembrando que isso aqui é um ovo, tá? É um ovo. O que você está vendo aqui é como se fosse um ovo partido, só um pedaço dele, você está vendo assim. Isso aqui, conforme vai dobrando, tá? Esse ovo aqui, conforme ele vai dobrando, ele vai formando novas cavidades, tá? Então, perceba aqui, ó, que ele estava dessa forma, aí ele vai invaginando, vai dobrando e aí por dentro vai formando novos tecidos pelo dobramento. Aí ele vai dobrar de novo, aí vai aumentar o número de células e aí vai dobrar de novo. Então, assim, vai ter um conjunto de dobras, tá? Que a gente chama de clivagens. É o número de células se multiplicando e tomando forma, número de clivagens. E aí vai dando origem aos folhetos embrionários. Os folhetos embrionários vão dando origem a sistemas, enfim. Toda aquela classificação biológica de célula, tecido, órgão, sistema, ok? Mas tudo começa daqui. Os folhetos embrionários, eles também podem ser chamados de células-tronco, tá? Eles possuem células-tronco. Por isso que eles são tecidos que vão dar origem a diferentes tipos de células. Então tudo começa a partir daqui, dos folhetos embrionários. Quando a gente faz essa análise na embriologia dos diferentes animais que a gente estudou esse bimestre, a gente vê que os animais diblásticos são os quinidários. O que é um animal diblástico? Di quer dizer dois, que só tem dois tecidos, dois folhetos embrionários, que nesse caso seria endoderme e a ectoderme. Quem são? Os quinidários. Okay? Então, os quinidários têm dois tecidos embrionários. Todos os outros a partir do quinidários, que são plateumintos, nematóides, anelídeos, são os vermes, artrópodes, moluscos e equinodermos, todos eles são triblásticos. A única exceção é o porífero. O porífero ele não tem folheto embrionário nenhum. O porífero é como se ele chegasse nessa forma de mórula, lembra ali na imagem anterior, na forma de mórula, e a partir dali ele já começasse a crescer, somente crescer e ter uma pequena uma ou outra diferenciação, tá? Por isso que a gente fala lá na frente, eu falei que o porífero era um animal que não tinha tecidos verdadeiros, justamente porque ele não chega a desenvolver folhetos embrionários, ok? Então, folhetos embrionários, tá aí, triblástico aqui, ó, o tri porque tem os três, certinho? E partindo para o próximo, lembra, ó, eu falei ali que a célula, quando vai se desenvolvendo lá, desde o zigoto, ó, vai formando mórula, vai formando blástula, vai formando gástrula. Então ela vai se dobrando, vai dobrando, vai formando cavidades. Ok? Então tem uma cavidade que ela é formada, ela é revestida totalmente pela mesoderme. Tá? Então perceba aqui, ó, que a gente tem uma cavidade revestida aqui, ó. Olha nessa imagem aqui, essa últimazinha aqui. A gente tem uma cavidade totalmente revestida pela endoderme. A gente tem lá a notocorda, que a gente vai ver muito no próximo bimestre. A gente vai ver muito sobre notocorda. A gente vai começar falando no próximo bimestre, justamente falando sobre notocorda. Aqui a gente tem, ó, um tubo neural. Tá? O tubo neural ali é o que vai dar origem ao cérebro. Todo o sistema, a questão do sistema nervoso. E a gente tem um tecido que está ali em volta de tudinho, é ectoderme. E tem um que está envolto somente por mesoderme, tá? Que é o celoma. O celoma é uma cavidade envolta pela mesoderme. O celoma ele é uma cavidade que vai se perpetuar na divisão. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai dar origem a diferentes cavidades do seu corpo. Tá? Então, poderia falar aqui, não vou me estender muito em questão de celoma, mas celomas são, pensa em cavidades do seu corpo. Tá? A maioria das cavidades do seu corpo são originadas do mesoderme. Então, quando a gente fala assim, quais são os animais, como é que eles são classificados em relação a celoma? A gente tem os animais acelomados, são os que não têm celoma, são poríferos, quinidários e plateumintos. Por quê? Por que eu botei aqui? Por que essa imagem é muito boa, achei na internet. Eu não conhecia, eu peguei ela agora, muito boa, já vou botar no meu acervo. Os plateumintos, você vai ver muito lugar falando que os plateumintos são os únicos acelomados. Por que não consideram, eu botei aqui porífero e quinidário? Porque para você
ainda desenvolver ali alguma coisa que parece um celoma, para você ter celoma, você tem que ter mesoderme. Tá? Lembra no slide anterior que a mesoderme é só em organismos triblásticos, que tem os 3 folhetos embrionários. Porífero e quinidário, porífero não tem nenhum, quinidário só tem 2, então eles não tem como ter celoma. O plateuminto, ele até poderia ter celoma, porque ele tem mesoderme, mas não chega a desenvolver um celoma, ok? Então, eles são acelomados. Nós temos também os pseudocelomados, são os nemateumintos, ou nematódios, que é o termo mais usual, mais atual. Então, o pseudocelomado é um... O que é o pseudo? O que significa a palavra pseudo? É falso, falso celomado. Por que é falso? Porque veja aqui, nessa imagem, que você tem uma cavidade ali que está revestida por mesoderme. Não é, professor? Você falou que era mesoderme, é só... os celomados são aqueles que têm a cavidade totalmente. Por que ele não é um celomado, se ele tem ali? Ele está em contato com o ectoderma. Preste atenção aqui, ó. O ectoderma está em contato com a cavidade, não com o mesoderme. Então, essa endoderma aqui, ela está em contato com o celoma e por isso parece que ele é celomado, mas na verdade ele não é. Tá? E nós temos então os outros animais celomados, que ó, veja aqui, ó, o mesoderma ele está envolvendo totalmente a cavidade. Totalmente a cavidade. Tá? Então a cavidade não está entrando em contato com o endoderma, só está entrando em contato com o mesoderma. Então a gente diz que esses animais são celomados. Tá? Então aqui é só uma questão de classificação. Eu vou dar umas dicas sobre isso aqui para facilitar a aprendizagem de vocês um pouco mais lá no final da nossa aula. E agora a gente vai começar a ver os sistemas. Tá? O sistema é uma coisa que é um conjunto de órgãos que tem uma função muito importante no seu corpo, no seu organismo. Vocês já viram coisas de sistema lá no 8º ano? Faz tempo, tá? Talvez alguns já tenham visto alguma coisa de sistema aí, sistema nervoso, sistema endócrino no 1º ano. Mas aqui, a nível de invertebrados, a gente vai falar sobre os sistemas mais característicos, assim, para a gente caracterizar invertebrados. Então, primeiro que a gente vai falar é o sistema circulatório, um transporte eficiente de substâncias, principalmente nutrientes e gases, tá? Nutrientes e gases, ali pelo sangue. Então, a gente tem 3 classificações quando está caracterizando ali, classificando o animal em relação ao seu sistema circulatório. O que a gente observa no sistema circulatório? Primeiro, a movimentação do sangue dentro ou fora dos vasos sanguíneos. Então, ela pode ser uma circulação fechada ou uma circulação aberta. A gente também pode observar o número de ciclos do sangue venoso e arterial pelo coração ou a ocorrência de mistura de sangue venoso com sangue arterial. Esses 2 últimos aqui, a gente vai ver lá no 4º bimestre, principalmente em Bio 2. Ok? Então, para invertebrados, a gente vai ficar somente nessa característica aqui. Ok? Que é a movimentação do sangue dentro ou fora dos vasos sanguíneos. Se for somente dentro, ou seja, o sangue ou alguma coisa semelhante ao sangue, não saia do vaso sanguíneo, a gente diz que é uma circulação fechada. Caso ela saia, a gente diz que é uma circulação aberta. Ah, professor, é fácil assim? É. Então, quando a gente pega para analisar nas imagens, esse aqui da esquerda é um exemplo de circulação aberta. Como é que é a circulação aberta? Você tem um coração, tá? Um coração aqui, heart, tá em inglês. Então, você tem um coração que está bombeando o sangue vai pelos vasos sanguíneos, vai chegar uma hora que ele vai sair por algumas cavidades. Tá vendo aqui? Está mostrando aqui, justamente mostrando aqui. Ele vai sair por essas cavidades, que nesse caso aqui não é sangue, a gente chama de hemolinfa. E aí essa hemolinfa, ela vai circular ali pelo sangue do organismo, pelo organismo, e depois vai voltar para o coração, tá? Por cavidades no coração. Então perceba que o sangue, a hemolinfa aqui, ele sai do vaso sanguíneo e depois ele retorna para o coração, e aí o coração bombeia de novo para
os outros vasos sanguíneos, se é que nós podemos dizer assim, tá? Porque nesse caso é hemolinfa. E aí você pode considerar como vaso sanguíneo porque a função é de transporte de nutrientes. Então, aqui no outro lado a gente tem uma circulação fechada, que é um coração que está ali bombeando o sangue. O sangue passa ali pelos capilares para distribuir para as células, mas não sai do vaso. Ele retorna por um outro vaso sanguíneo para o coração. E aí a gente vai ver tudo isso aqui, como é o funcionamento disso aqui mais aprofundado, lá no quarto bimestre, tá? Então, quando a gente analisa esses dois tipos de sistema circulatório, o sistema circulatório aberto, ou chamado de circulação aberta, é comum em artrópodes e alguns moluscos, tá? E o fechado é em anelídeos e alguns moluscos. Okay? Então, o sistema circulatório ele começa a aparecer em anelídeos. Quer dizer o que então? Quer dizer que todos os organismos que a gente analisou antes de anelídeos não têm sistema circulatório. Ou seja, poríferos, cnidários, plateumintos, nematódios. Eles não têm sistema circulatório. Eles não têm um transporte, um sistema específico, especializado no transporte de nutrientes. Ok? Então, esse sistema circulatório é bem fácil, é bem tranquilo. Só questão de sistema circulatório aberto e fechado, fechou. É isso aí. E os equinodermos, né? Porque eu não estava ali. Né? Eu falei porífero, quinidário, plateuminto, nematóide, anelídeo, molusco e artrópode. Faltou equinodermo. Lembra que o equinodermo tem um sistema ambulacral. E a gente falou que o sistema ambulacral ele serve ali como sistema de transporte de nutrientes. Né? É uma especialização aí bem interessante dos equinodermos. Por isso que eu dei um pouquinho foco nisso lá nas nossas aulas de invertebrados, de equinodermos. O sistema excretor. O sistema excretor é questão de eliminar tudo aquilo que pode ser mal no organismo, pode fazer mal no organismo. Então, aqui no ensino médio, quando a gente fala de sistema excretor, a gente trabalha mais com a formação de urina, tá? Porque a urina ali vai estar jogando para fora o que a gente chama de excretas nitrogenadas. Essas excretas nitrogenadas a gente também vai ver lá no quarto bimestre, mas elas são muito tóxicas para o sistema nervoso e elas surgem pelo nosso metabolismo de proteínas. Para eu eliminar essas substâncias tóxicas, o corpo precisa jogar para fora, diluir essas substâncias na água. Ok? Então, precisa de água. E aí a gente vai ver lá no quarto bimestre qual a importância disso em relação à água. Mas, dependendo do ambiente, vai ter organismo que ele não pode jogar para fora muita água. Ele não vai ter tanta água disponível. Então, ele vai ter que fazer uma excreta um pouquinho diferente. Enfim, o que é mais importante para a gente aqui agora é que o sistema excretor ele vai ter duas classificações. A primeira são os tipos de órgãos excretores, a segunda é o tipo de excreta. A nosso nível agora de invertebrados, a gente vai ver os tipos de órgãos excretores. Isso vai fazer a diferença para a gente. Né? Que são os nefrídeos, os tubos de Malpighi e a glândula verde. Os tipos de excreta a gente vai ver lá no quarto bimestre. Então, os poríferos e quinidários, eles fazem uma excreção por difusão. Eles não têm sistema excretor. Lembrando que a difusão é quando você tem o transporte ali de uma substância de um meio onde está mais concentrado para o meio onde está menos concentrado. Isso aqui vocês estudaram no comecinho do primeiro bimestre. Alguns talvez tenham estudado no nono ano. Quem não estudou isso, talvez pode ficar aí com alguma dúvida, mas me procura que aí a gente vê alguma coisa aí para você aprender disso aqui, para a gente trabalhar isso aqui, para não ficar uma coisa assim decoreba, tá? Então, se você não lembra também, entre em contato comigo que a gente vê alguma forma de você relembrar isso aí ou tentar construir aí algum tipo de aprendizagem rápida, fácil e eficiente para entender isso aqui. Os plateumintos, eles têm uma célula especializada chamada de célula-flama. Né? Tem uma célula aí que está como se fossem tubos que estão associados ali às células, e aí ele vai então filtrando ali as excretas das células e jogando diretamente para fora do corpo. A gente também tem nos nematóides uma coisa semelhante aí das células-flamas, mas são os túbulos T,
tá? Que ficam nessa forma aí no corpo, e só que eles excretam tudo para um tubo só, por uma forma só. Nos anenídeos a gente tem um duplo canal de nefrídeos, tá? Os nefrídeos são estruturas um pouquinho mais desenvolvidas, das quais estão associadas a um sistema circulatório. Então perceba que o anelídeo ele dá um grande passo evolutivo, tanto em relação ao sistema circulatório, tá? Lembra que ele é o primeiro a ter sistema circulatório, e aí ele começa a associar esse sistema circulatório a um sistema de excreção. O que isso traz de benefício? Se eu tenho um transporte eficiente de nutrientes, de gases e de excreta, eu tenho um padrão de sobrevivência um pouco mais eficiente, um pouco mais complexo. Eu jogo para fora as minhas excretas de uma forma mais eficiente, mais segura. Eu não sofro tanto com isso, ok? Então, bem, isso aqui acompanha também uma evolução do sistema nervoso, mas o sistema nervoso a gente não vai abordar agora. Nos artrópodes e nos insetos, a gente tem lá o que a gente chama de túbulos de Malpighi. O que são os túbulos de Malpighi? São túbulos que estão também ali associados às células e ao intestino, tá? E aí ele vai pegando, então, essas excretas ali, as células ali do intestino. Lembra que o intestino faz digestão. Então o intestino ali está fazendo metabolismo. Então já é um passo evolutivo interessante também. Então ele está fazendo ali um metabolismo. E aí ele então vai pegando ali já algumas excretas, tá? E transformando ali em urina, que vai sair junto com as fezes. E aí você está vendo aqui, ó, água, sais minerais, reabsorção de água. Essa parte a gente vai entender melhor no quarto bimestre como é que funciona. Por enquanto você só precisa entender questão de nome e importância, passo evolutivo, tá? O passo evolutivo aqui, então isso aqui aumenta a eficiência da excreção, do quanto eu consigo jogar para fora e como vai estar concentrado. Então a gente acaba vendo aqui, por exemplo, isso aqui é insetos e aracnídeos, tá? Nos crustáceos é diferente. Isso aqui é muito fácil de você entender, eu tenho certeza. Por quê? Quando você vai comer o camarão, não fala que você tem que arrancar a cabeça, porque na cabeça tem o cocô do camarão. Na verdade não é o cocô. Na verdade seria alguma coisa semelhante à urina, tá? Por quê? Cocô é resto alimentar, é aquilo que a gente não conseguiu absorver. Então, o cocô não é uma excreta. Tá? O cocô é um resto alimentar. Excreta é aquilo que a gente, de fato, joga para fora do corpo porque faz mal. Se a gente acumular, acaba ficando muito tóxico. Ok? Então, quando você vai comer o camarão, você arranca a cabeça, porque ali na cabeça, na parte da cabeça, é onde está concentrado. Estão concentradas as glândulas verdes. As glândulas verdes acumulam excretas. Ou seja, se você comer excreta de outro animal, você está se intoxicando. Por isso que não pode comer o camarão com a cabeça. E aí eu trouxe então aqui essa foto aqui bem bonitinha, tá? Mostrando aqui qual é a região ali, fica bem ali abaixo dos olhos. Tem essa outra imagem aqui também, mostrando ali abaixo, para trás. Isso aí vai depender muito de qual é o tipo de crustáceo que a gente está analisando, tá? Ele pode estar mais para baixo, pode estar um pouquinho mais para cima, mas eles vão estar sempre ali associados à parte da cabeça. E os equinodermos, de novo, sistema ambulacral, exatamente. Então os equinodermos, eles aproveitam o sistema ambulacral para também fazer o transporte de excretas pelo corpo deles, tá? O sistema digestório. O sistema digestório é um sistema de digestão e absorção de nutrientes, tá? Então é aquilo que eu pego. É aquele alimento grande que eu vou cada vez mais transformar em algo pequenininho até que eu consiga absorver esse algo pequenininho para as minhas células. Então a classificação a nível de invertebrados, a gente vai classificar de acordo com o órgão de entrada e saída dos restos alimentares, tá? Então o órgão de entrada do alimento e saída dos restos alimentares. Aí ele vai ser classificado ou incompleto ou completo. O incompleto é o que só tem boca. A gente viu lá no começo, eu falei, ó, plateuminto, ele come e caga pelo mesmo lugar. Lembra disso? Então, plateuminto, ele só tem boca. Quinidário também. Quinidário só tem boca. Não
tem anos. Então, a gente diz que um organismo tem um sistema digestório incompleto ou completo. Quando ele só tem a boca, tá? Só tem um órgão do qual entra, e aí por esse mesmo órgão por onde entra o alimento é o mesmo órgão pelo qual sai, a gente diz que ele tem um sistema digestório incompleto. E o completo, então, é onde você tem a entrada por um lugar e a saída por outro. Isso aqui, inclusive, permite você comer e cagar ao mesmo tempo. Então, significa o seguinte, os poríferos, eles não fazem digestão, tá? Eles não têm um sistema eficiente de digestão. Lembra que eles são filtradores, então eles filtram ali alguma coisa que está passando pela água e já joga direto para dentro da célula e faz digestão intracelular. Lembra lá da aula de poríferos, eu mostrando ali aquele GIF que o cara joga uma água, joga um composto fluorescente na água e o porífero absorve pelos lados e joga para cima? Pois é, então, quando ele está absorvendo ali, ele já vai jogando direto para dentro das células. Por isso que ele não tem um sistema de digestão, tá? É direto na célula. E o sistema respiratório? O sistema respiratório é o sistema de transporte de gases, exatamente, que estão envolvidos na respiração celular. Lembra que respiração celular é a questão de usar oxigênio para produzir energia, e aí nesse processo, como tem consequência a produção do gás carbônico, que é tóxico e a gente tem que jogar para fora. Então, como eu falei lá na parte do sistema excretor, o pulmão também é um órgão excretor, só que não é uma excreta nitrogenada, tá? A excreta nesse caso seria o gás carbônico, mas isso a gente não aborda no ensino médio não, até porque vai ter professor que vai discordar disso, enfim, é treta que a gente deixa de lado aqui no ensino médio. Mas se você quiser fazer essa treta aí lá no Teams, a gente discute isso aí de boa, tá? A classificação do sistema respiratório vai de acordo com o tipo de órgão. Então eu vou analisar qual é o tipo de órgão ali que está fazendo a respiração. E aí a gente tem 4 tipos. O primeiro é uma respiração branquial. A respiração branquial ela é uma respiração de absorção de gases que estão na água. Então ela é exclusivamente aquática, tá? Então se eu vejo um animal de respiração branquial, eu já sei que ele é aquático. Ok? Pensa nisso. Já sei que ele é aquático. Quais são? Moluscos e artrópodes. Tá? Os artrópodes, nesse caso aqui, são os crustáceos. Só que você vai ver a treta que é o sistema respiratório. A gente também pode ter respiração cutânea. Cutânea está relacionada à pele. Então, quem faz respiração cutânea são os anelídeos. E aí é muito interessante. De novo, existe uma grande relação entre sistema respiratório e sistema circulatório. No caso dos anelídeos, lembra que eles são os primeiros a ter o sistema circulatório. E aí eles começam a associar o sistema circulatório também ao sistema respiratório. Ou seja, eu tenho um sistema que captura o oxigênio e eu tenho um sistema que vai distribuir esse oxigênio para o resto do corpo. A gente também tem a respiração pulmonar, que é mais comum para a gente. A gente tem respiração pulmonar, mas lembra que nós não somos invertebrados, nós somos vertebrados. E no caso dos invertebrados, a gente só vê respiração pulmonar em alguns moluscos, principalmente moluscos terrestres. E a respiração traqueal, que está em alguns artrópodes. Ok? De novo, ó, veja como o passo evolutivo, aquela análise evolutiva que eu botei lá no primeiro slide, quando a gente começou a falar sobre invertebrados, é muito importante a análise evolutiva. Perceba que porífero e quinidário, eles não têm praticamente sistema nenhum. É um ou outro, uma coisa ou outra bem rudimentar, bem primitivo, tá? Se a gente pode dizer assim, a nível bem primitivo. Não quer dizer que não é evoluído, quer dizer que é primitivo. Então, porífero, na platelmita nematóide ali, algumas coisinhas começam a aparecer neles, mas de fato, os grandes passos evolutivos a gente analisa ali de anelídeos para frente. Né? Então, eles também, como eles não têm um sistema, tudo aquilo que não tem um sistema de transporte, sistema de excreção, sistema de digestão, é tudo por difusão, tá? De onde está mais concentrado, tá? De onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, a fim de equilibrar, deixar os dois bem equilibradinhos. E os equinodermos? De novo, sistema ambulacral. O sistema ambulacral serve para um monte de coisa, gente. Um monte de coisa.
A gente poderia ficar, sei lá, umas 3 semanas discutindo aí sobre funções de sistema ambulacral. Deve ter função até que eu nem conheço, sistema ambulacral, que é uma coisa bem, assim, bem específica. Então o sistema ambulacral ele também serve ali como um sistema que os equinodermos usam para também transportar os gases, ok? Só que aí como que tá? Eles também podem ter brânquias. Eles têm aqui, eu botei aqui, ó, tem algumas adaptações que não abordaram no ensino médio, então nunca vi falando disso assim em prova de Enem, provas muito específicas não, só provas assim há mais de 15 anos atrás de coisas que não caem agora não. Então nem vale a pena focar muito em sistema de equinodermas. Tá? É uma coisa importante, que na questão de sistema respiratório, a gente tem sempre que fazer as relações entre os sistemas. Como eu falei, questão ali do sistema respiratório e circulatório. Então, quando a gente faz uma análise evolutiva, a gente vê que todos esses filos aqui, que tem esses sistemas respiratórios, também tem o sistema circulatório. Então, uma relação entre o sistema circulatório e respiratório que tem uma grande relação evolutiva. Tá? Então, isso aqui é mais importante para um vestibular. E é o que mais tem cobrado. Não é você identificar qual é o tipo de respiração de um invertebrado, comparar um com o outro. É mais você fazer essa relação evolutiva. Poxa, essa é a função de um, tem esse tipo aqui. Mas por que o outro tem um outro tipo? Está associado ao sistema circulatório? Está associado ao sistema digestório? E aí entender os passos evolutivos e as importâncias evolutivas dessas relações. Isso é mais importante. E aí aqui, por exemplo, nos insetos, a gente vê, por exemplo, que a respiração traqueal dos insetos ela tem uma característica muito interessante em que ele não tem uma associação muito grande com o sistema circulatório. Ele leva oxigênio direto para as células. Por quê? Porque como o inseto ele voa, ele precisa de grande quantidade de oxigênio, porque oxigênio é importante para fazer energia, ele precisa obter isso de uma forma mais rápida. Ele não pode se dar ao luxo de respirar, passar por oxigênio, passar oxigênio para a hemolinfa, da hemolinfa distribuir para o resto do corpo. E lembra que ele tem uma circulação do tipo aberta. Então a circulação do tipo aberta ela é mais lenta que a fechada. Entendeu? Então assim, ele não poderia dar não pode ter esse luxo. Então a gente vê que na evolução dos insetos a questão do voo ela está relacionada justamente a essa possibilidade de obtenção de oxigênio diretamente nas células, tá? Principalmente nas células musculares, como está mostrando aqui assim seriam células musculares, ok? Então a hemolinfa dos insetos está mais ali relacionada ao transporte de nutrientes. Lembra que nutrientes também é importante para fazer energia. Mas o oxigênio ali ele vai estar mais prontamente necessário em grandes quantidades. Então, esse animal ele tem que ter essas adaptações que o permitem obter oxigênio de uma forma mais rápida, que é pelo sistema traqueal, que é esses pontinhos que já estão aqui, ó, mostrando aqui na imagem. E para você que talvez tenha dificuldade de ver nessas imagens, eu trouxe um vídeo. E aí esse vídeo aqui, ele mostra justamente esse animal aqui, a traqueazinha aqui, ó. Tá vendo aqui? O sistema traqueal. Então todas essas ramificações aqui, as mais superficiais, tá? Não são as mais internas não. As internas devem ter algumas que são, mas essas mais superficiais aqui, elas são parte do sistema traqueal, tá? do artrópode, desse inseto aqui. Tranquilo? Então, galerinha, era isso que a gente tinha para hoje. Tá muito fácil, né? Muito fácil, professor, muito fácil. Ok? Então, eu sugiro que vocês, para treino dessa daqui, eu vou botar lá nas atividades, façam uma tabela colocando aí o filo, o sistema digestório, que tipo disso, para organizar melhor os seus estudos. É uma coisa interessante para vocês fazerem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que essa aula aqui era um pouco mais específica,
não tem como sair muito disso, mas a gente tem que dar isso, a gente tem que estudar isso. Se vocês tiverem algum problema, não entendeu, me procura, tá? A gente está junto. Se precisar de ajuda, tô sempre aí, galera. Já vi que tem alguns alunos aí que estão se soltando mais, já estão me procurando mais. Gostaria que fossem mais de vocês. E